Meus amigos, desdobramentos urgentes e gravíssimos do chamado Tweet Files Brasil, que são essa sequência de documentos que o próprio dono do ex-Twitter, o Elon Musk, disponibilizou aí a vários jornalistas, a exemplo do Michael Schellenberg, e documentos que supostamente estão aí escancarando determinações inconstitucionais e legais que algumas autoridades do TSE e do STF, exemplo do maior e mais poderoso de todos os ministros, o doutor Alexandre de Moraes, determinações, portanto, muito exóticas que ele teria feito ao Twitter para suspensão de contas, banimento de contas, compartilhamento de dados de usuários e, pasmem vocês, segundo os documentos, determinações sem fundamentação, apenas ofícios. Pois bem, isso está tendo desdobramento, vocês sabem. A primeira sequência saraivada de desdobramentos foi aquela sequência de tweets que o próprio Elon Musk fez a partir de uma certa madrugada de um sábado, e aí entrou por uma semana dentro, toda uma crise. O Elon Musk entrou em combate verbal aí com o nosso presidente digníssimo da República, entre outras autoridades também de outros lugares. O STF repudiou o Elon Musk e essa coisa toda. Agora, o fato é o seguinte, de fato, os documentos do Twitter Files Brasil pegaram pessoas de calças curtas e em comissões, vocês sabem, da Câmara dos Representantes norte-americana, que é a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, dominada pelos republicanos, inclusive, embora uma certa claque dos democratas, que são o PT de lá, não é verdade? Os democratas são essa mistura do PT de lá, como se fosse o PT de lá, o PCdoB de lá, o PSOL de lá, a rede de lá, esses asseclas de lá. Os mamadores das tetas públicas de lá e que não gostam da liberdade alheia, né? Eles precisam, para continuarem mamando cada vez mais nas tetas públicas e sem oposição, precisam tirar as liberdades da população e dos opositores. Tal qual lá, aqui também, tal qual aqui, lá também. Pois bem, qual o desdobramento hoje, lá dos Estados Unidos, que vem após várias personalidades, vários prejudicados por essas ações retratadas no Tweet Files Brasil já terem, inclusive, prestado depoimento em comissões dessa Câmara de Deputados norte-americana. Qual o desdobramento de hoje? Em breve, o próprio Elon Musk será ouvido. Já foi ouvido o dono de outra rede social chamada Rumble, já foi ouvido lá também outras pessoas que sabem bem do que está acontecendo nesses tempos. Isso é tudo no contexto do amordaçamento mundial e nacional das redes sociais, porque elegeram as redes sociais como inimigas públicas número 1. O Alexandre de Moraes hoje está muito garboso, gozou com a cara do Eduardo Bolsonaro, quando disse, olha, Eduardo Bolsonaro, não disse exatamente o Eduardo, mas o Eduardo que disse essa frase lá atrás, né? Então o Barroso mandou dizer que o soldado, o cabo e o capitão estão presos. Aí o Eduardo respondeu que quem está preso também é Moraes. Alguns dizem que de fato Moraes está preso, né? O cara não pode ir num restaurante, não pode ir ali acolá e tal, aliás, né? Quem não está preso no Brasil hoje em dia? Quem não está preso no Brasil hoje em dia? Né? Quem não está preso no Brasil hoje em dia? Muito bem, desdobramento de hoje urgente. Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pede esclarecimentos do FBI após Twitter Files. Isso está no Poder 360 da data de hoje, 22 de maio. Segundo a matéria do Poder 360, deputados dos Estados Unidos querem a divulgação de documentos sobre os pedidos do STF e do TSE, tão poderoso, mega poderoso. Nunca antes na história do mundo houve um órgão tão poderoso como o TSE. Mas agora há um órgão mais poderoso do que o TSE. Um órgão que foi tirado das entranhas, das costelas do TSE, este CIED, um órgão de controle contra a desinformação, criada pelo Dr. Alexandre de Moraes, e que ele, mesmo não pertencendo mais ao TSE, vai ser o chefão de lá. É o órgão mais poderoso do Brasil. Esse CIED, guardem essa sigla e nunca se aproximem dele. CIED.
Deputados dos Estados Unidos querem a divulgação de documentos sobre pedidos do STF e do TSE de bloqueios de perfis nas redes sociais. É o escândalo do Tweet Files Brasil. Lá nos Estados Unidos também tem um Tweet Files também americano. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos enviou um ofício ao FBI, Serviço de Inteligência norte-americano, pedindo esclarecimentos sobre uma possível ligação com o governo brasileiro no bloqueio de perfis em redes sociais. E aí, a Câmara quer saber, vocês do FBI, têm agido em conluio com o governo brasileiro, leia-se inclusive com o TSE, para banir redes sociais sem devido processo legal, sem contraditório, sem fundamentação? Isto vai pegar fogo, porque os deputados republicanos, os parlamentares republicanos de modo geral, a fatia republicana que é imensa nos Estados Unidos, turbinada nesse momento, nessa eleição presidencial que já se inicia, pela insatisfação total. Hoje mesmo já se lê que o Joe Biden ele caiu ao nível mais baixo de impopularidade de todo o seu período histórico. E as pesquisas apontam o Donald Trump lá em cima, não é verdade? Pois bem, nesse contexto que os parlamentares norte-americanos eles querem identificar, e se identificar vão explorar bastante bem nesse ano eleitoral, uma suposta ligação direta do governo Biden, das agências de inteligência americanas, exemplo do FBI, dando suporte a essas autoridades brasileiras que, segundo o Tweet Files, estariam determinando coisas não muito legais, não muito constitucionais. Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Muito bem. Então, a Câmara dos Deputados norte-americanos oficiou o FBI pedindo esclarecimentos sobre possível ligação do FBI com o governo brasileiro no bloqueio de perfis em redes sociais, em especial no X, Twitter. O documento datado de 21 de maio, de ontem, é assinado pelo presidente da Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara. Não é qualquer comissão. Prestem bem atenção. É a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados norte-americana. Essa comissão é como se fosse aqui a nossa comissão mais importante também aqui do Brasil, da Câmara, como se fosse a própria CCJ brasileira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É o similar norte-americano da nossa Comissão de Constituição e Justiça, que está oficiando este órgão, então, poderosíssimo da Câmara dos Deputados norte-americanos, oficiando esta importantíssima agência de inteligência norte-americana, o FBI, e perguntando: vocês colaboraram para esse negócio? Ou seja, o governo Biden cooperou para esse negócio? Isto vai render, que é uma beleza. Muito bem. O deputado republicano Jim Jordan, de Ohio, é o presidente dessa comissão que assinou esse documento, que requisita do FBI, não pede, requisita, porque a Câmara dos Representantes é a Câmara dos Representantes do povo. Requisita. No texto, os deputados norte-americanos pedem uma série de registros oficiais de conversas entre o FBI e autoridades brasileiras sobre os pedidos do TSE e também do STF para o banimento de contas nas plataformas. Está fedendo, o negócio está em erupção. Eis o que é exigido pela Câmara dos Deputados Federal dos Estados Unidos. Eis o que é exigido. Vamos lá. Todos os documentos e comunicações entre os funcionários do FBI, incluindo, mas não se limitando ao adido legal do FBI no Brasil, a sede do FBI no escritório de campo do FBI em Miami, referentes ou relacionados a ordens, demandas ou mandatos do TSE e do STF, em relação à suspensão, remoção de contas no X, Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia. O dono do Rumble já foi ouvido. Todos os documentos e comunicações entre o FBI e o Poder Executivo, agências, incluindo o Departamento de Estado e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandatos do TSE e do STF, relativos à suspensão, remoção de contas no X, Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social. E todos os documentos e comunicações entre o FBI e o governo brasileiro referentes a ordens, demandas ou mandatos no TSE ou STF, a suspensão, remoção de contas no X, Rumble ou qualquer outra plataforma. O documento foi divulgado pelo jornalista norte-americano Michael Schanenberg, autor da reportagem sobre o Tweet Files Brasil, em seu perfil.
Disse o Michael Schellenberg: a maioria dos americanos pensa que o Brasil é uma democracia liberal, mas não é. O presidente Lula está reprimindo a liberdade de expressão e um juízo desonesto, e aí quem está dizendo é o Michael Schellenberg, chamado fulano de tal, está exigindo que as plataformas de mídia social brasileiras proíbam jornalistas e políticos de que ele não gosta, de que aquele juiz que o Michael Schellenberg está dizendo que não é muito legal, não gosta. Ele afirma, o Michael Schellenberg afirma que depois da divulgação do conteúdo, todos podem ver a censura que não respeita a lei ocorrida entre Lula e aquele juiz poderosão que Michael Schellenberg diz que não faz coisas muito legais. E aqui está dizendo Michael Schellenberg, aspas, o Congresso dos Estados Unidos exige respostas do FBI sobre o seu papel na marcha do Brasil para o totalitarismo. Isso é muito sério, a matéria ainda vai além, vamos analisar isso numa live própria. O que interessa é o seguinte: a comissão mais poderosa da Câmara dos Deputados Federais nos Estados Unidos, a Comissão de Assuntos Judiciários, que é junto com a Comissão de Assuntos Exteriores e até agora junto com que está mais pegando essas duas comissões poderosíssimas lá da Câmara dos Deputados americana, elas estão aí se debruçando sobre a análise do que está acontecendo desse movimento de que a liberdade do Brasil está indo tal como a vaca para o brejo, atolada. E o documento assinado pelo presidente dessa supercomissão está requisitando do FBI informações, todas essas que eu acabei de ler, mas sobretudo está querendo saber o seguinte: está querendo saber o que tem feito nos verões passados o doutor Alexandre de Moraes. É disso que se trata. E claro, nesse tempo, também, a Câmara dos Deputados norte-americana pretende saber se o Joe Sleeping Biden, ou também chamado Avatar do Obama, do Barack Hussein Obama, se até que ponto o Dr. Joe Biden é cúmplice de coisas não muito legais, vamos assim dizer. Se inscrevam neste canal, que este sim é um super legal canal. Deixe seu like aqui, compartilhe e não seja bobo ou boba. Aliás, nós falamos português perfeito, então bobo serve para homem e para mulheres. Não seja bobo, não durma de touca, vá logo na aba Seja Membro, se torne também membro deste canal e acesse os cursos sobre essas coisas todas que falamos aqui, com boa doutrina, boa lei, boas referências históricas. Até a próxima.